Estamos vivendo hoje em dia em um caos. O caos da internet, o caos do sem tempo, o caos das redes sociais, onde falamos muito que não temos tempo, mas estamos o tempo inteiro gastando tempo com o que não serve para muita coisa. Então hoje eu gostaria de conversar aqui um pouco com vocês sobre produzir mais e consumir menos, porque isso tem nos levado muitas vezes a um cansaço emocional, um cansaço mental, emocional, que paramos no final do dia, sentimos cansado, mas quando olhamos para trás, não fizemos quase nada. Hoje em dia está tendo muitas pessoas cansadas mentalmente do que fisicamente. Quando chega a noite, todos estão reclamando que estão cansados, estão exaustos, mas se formos parar e parar um pouco e refletir como está a vida, não estamos produzindo muita coisa, estamos consumindo muita coisa. Então, reflita e se faça essa pergunta: eu estou produzindo mais ou estou consumindo mais? Porque quando nós não estamos produzindo, começa a aparecer também muitas frustrações. Nós ficamos ali na internet, nas redes sociais, se comparando o tempo inteiro com os outros, só que não estamos fazendo nada. Nós estamos apenas nos comparando, e isso vai nos entristecendo cada dia mais. A gente vai ficando triste. É um cansaço que nos traz exaustão, muitas vezes não sabemos o que fazer com isso. Não sei se você já passou por isso, mas eu parei um pouco para analisar o que a minha vida estava fazendo, o que estava acontecendo com a minha vida. E aí o que acontece? Eu percebi que eu estava consumindo muito e não estava produzindo. Falei, mas espera aí. Existe um propósito para que eu viva, para que eu exista. Tudo bem, eu sou mãe, né? Sou esposa, sou filha de Deus, mas existe algo a mais que eu posso fazer pelas pessoas do que ficar aqui apenas vendo a vida delas. Porque ver a vida delas não vai mudar nada. Então, muitas vezes a gente vai lá, critica, fala, a gente gosta de dar opinião na vida dos outros, o que o outro tá fazendo, o que o outro deixa de fazer. A gente vai lá, começa a ver posts rolar, aí vê uma coisa que você quer dar uma opinião, vai lá e dá opinião, tudo bem. Mas a nossa opinião em si, em coisas aleatórias, não muda o mundo. Não faz nada mudar. E aí eu percebi que cada dia mais está tendo pessoas ruins, falando coisas ruins, propagando coisas ruins na internet, propagando coisas infrutíferas. E eu percebi que, eu falei, mas o que adianta a gente estar vindo aqui, igual eu vi muitas pessoas do bem mesmo, falar dessas pessoas que criticam, pessoas boas. Não tem coisa boa na internet, então a pessoa vai consumir o ruim, você concorda comigo? E aí muitas vezes nós estamos lá para criticar aquele que faz o ruim, mas nós não estamos muitas vezes fazendo a nossa parte. Então, por isso que eu trouxe esse tema hoje aqui pra gente conversar. Consuma menos, produza mais. Vai te trazer um benefício maravilhoso. Os benefícios de você produzir é você ter a criatividade aguçada. Porque quanto mais nós consumimos, nós achamos que está melhorando a minha criatividade, mas na verdade está devastando a minha criatividade, a minha conexão com Deus também tira muito. Eu percebi isso, que quanto mais eu estava rolando ali a rede social, menos eu tinha conexão com Deus, porque eu preciso da conexão com Ele para eu ter criatividade, sabedoria para fazer algo para mim. E eu passei então a fazer alguns testes. Eu parei de ficar rolando feeds de rede social. Quando eu entro, tem só a professora, né? Que eu tenho aula para verificar os stories dela lá, ver se tem algum recado, algo interessante, né? Então eu olho esse dela e saio. Então eu fiz comigo o seguinte: ou eu entro para produzir e ajudar alguém, ou eu não vou ficar consumindo nada. Isso melhorou muito. Melhorou muito, assim, a minha parte emocional mesmo, porque
Você ficar ali o tempo inteiro olhando os outros produzindo e não fazer nada, isso acaba com a nossa autoestima. Isso acaba com a nossa autoestima. Nós paramos, vai parar lá na frente, vai perceber que é um vício, que tá viciado. E aí lá na frente é um pouco mais difícil de parar, é um pouco mais difícil, mas todo vício tem como você deixar ele. E aí então eu comecei a observar como estava indo, sabe? E algo que Deus já havia colocado no meu coração fazia muito tempo, que era para eu vir pro YouTube e trazer informações, tudo aquilo que eu vim aprendendo num tempo que eu tinha com ele, um tempo que eu fiz aqui aulas, escolas, que eu aprendi muita coisa sobre o mundo espiritual e emocional. Então ele me pediu, vai para lá. Eu quero que você esteja lá. Eu quero que você esteja lá no YouTube para poder ajudar as pessoas, auxiliá-las. E com isso eu vim para cá, com esse objetivo, com esse propósito de fortalecer pessoas, porque aqui são conteúdos mais densos, precisa ter algo mais denso para edificar a nossa alma, para edificar também o nosso intelecto, porque tudo que é consumido, fast food, né, ficar rolando ali, nem lê direito, já passa, isso vai alimentando cada vez mais ali o seu... É como se fala o vício, né? Vai alimentando ali o prazer rápido, o prazer instantâneo. E quando você precisa realmente aprender, aquilo entronizar dentro do seu cérebro, dentro do seu cérebro, para você aprender, você não quer mais, porque não tem graça. Não tem graça mais pegar algo de 1 hora para poder aprender, algo de 30 minutos para poder aprender, não tem mais graça. Então, essas coisas rápidas, esses aprendizados rápidos que achamos que estamos aprendendo, tendo um intelecto, né? Mas, eu tô aqui na rede social porque eu quero aprender, eu tô aprendendo, né? Eu tô vendo várias coisas ao mesmo tempo, só que isso devasta a nossa cabeça, devasta nosso emocional. A gente não consegue aprender em um nível assim, de fast food, de 10 segundos, 30 segundos, 60 segundos, e aí vai. Então, por isso que Deus trouxe para mim esse discernimento, para estar vindo aqui com um material um pouquinho maior, porque lá, nas outras redes, eu até gosto de ensinar, de trazer, mas eu percebi que as pessoas não querem algo denso, algo que realmente vai te ensinar. Preferem ficar ali se comparando, pegando vida de pessoas totalmente ao contrário daquela que ela leva, fica ali se comparando, se debulhando naquilo ali, curtindo a vida de quem não tá te ensinando nada, você só tá olhando a vida da pessoa. E mal ela sabe que ela tá em uma prisão e não percebe, porque quando nós estamos em uma plataforma, em algo que é gratuito, nós somos o produto. Já que somos o produto, vamos consumir algo realmente que vai me valer a pena, que vai me trazer aprendizados. E eu sempre amei essa plataforma aqui, porque é onde eu aprendi muito, é onde me trouxe muitos aprendizados, é onde realmente me transformou por dentro. Não foi ficar olhando a vida de ninguém, de outras pessoas que me transformou, mas sim coisas densas, coisas que realmente me edificam, coisas que me trazem aprendizado. E por isso que, depois de tanto tempo de sendo edificada, eu quis vir aqui e compartilhar e doar também o meu tempo como oferta, para estar trazendo esses conhecimentos aqui para vocês também. E para isso, eu trouxe uma palavra para você hoje aqui, para você aprender junto comigo, porque a verdadeira terapia está aqui, na verdade, na palavra de Deus. E eu vou ler para você. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de noite e de dia. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera.
Você vê que maravilhoso este salmo, ele define quem somos nós quando estamos com os olhos naquilo que é verdade, naquele que é verdadeiro, naquele que é nosso Pai, naquele que nos guarda, que nos protege. Tudo que nós formos fazer irá prosperar. Quando estamos com os olhos e seguindo, né, os conselhos daquele que nos chamou. E como ter esses conselhos, como ter a sabedoria de Deus conosco? Eu parei um pouco para refletir sobre isso. E quando eu estava tomando banho, nos meus momentos de banho são os momentos que eu mais tenho intimidade com Deus, é o momento que eu mais o escuto. E eu pensei, por que Deus fala comigo quando eu tô tomando banho? Aí Deus me respondeu, porque é aqui que você silencia todas as outras vozes. E aí eu pude entender que nós precisamos silenciar outras vozes para poder entender e ouvir aquela voz sutil que quer falar com a gente, para trazer sabedoria, discernimento sobre todas as outras coisas. O que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer, a hora de falar, a hora de calar. Como saber tudo isso? Porque quando nós aceitarmos o conselho do Espírito Santo que habita em nós, nós seremos aqui, ó, como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo, as folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Nós seremos essa pessoa aqui. Se nós darmos atenção e a voz que realmente é necessária. Então, quando eu parei e silenciei as vozes do mundo, que é ficar na rede social o tempo inteiro ouvindo as vozes do mundo ali, faz isso, faz aquilo, aprenda isso, olha que legal, olha isso, olha, faz isso, faz aquilo, olha que dica disso, dica daquilo, eu falei, ai meu Deus, eu não quero mais saber de nada, eu preciso agora produzir, eu preciso falar e ajudar pessoas com aquilo que eu já sei, o que adianta saber tanto, e ficar aquilo tudo tumultuado na minha cabeça e eu não conseguir colocar para fora, não conseguir ir adiante, vai apagar tudo em mim, vai acabar tudo em mim. Que legado é esse que eu deixei no mundo? Que legado é esse que eu deixei no mundo para os meus filhos? Se eu não ensiná-los, se eu não passar para frente, se eu não vim aqui ensinar para mais pessoas aquilo que eu sei que muitas vezes a gente fala, eu não sei nada. Eu passei anos falando isso. Eu não sei de nada. Quem é eu na fila do pão para poder vir aqui, para poder ensinar alguém? Quem sou eu para falar tal coisa? Só que não é sobre quem é você, é sobre quem você carrega. Porque Moisés também teimou bastante, falou que não ia, que não sabe falar, que era gago, que eu sou gago, que eu não sei falar. Mas Deus falou, não é sobre você, é sobre mim, é sobre eu vou falar através de você, é sobre o que eu vou falar, não importa como você vai falar, mas sim, se você vai falar aquilo que eu te pedi para você falar. É isso que importa. É como se Deus virasse, sabe, e falasse, eu não tô nem aí como você vai falar, do jeito que você fala, eu só preciso que você transmita a mensagem que eu tô te pedindo. E não tem nada melhor do que a obediência. Porque enquanto nós obedecemos, Deus cuida das coisas que é nossa. Nos faz prosperar porque nós estamos cumprindo o chamado. Não é para se amostrar para o outro, não é para fazer algo para o outro, não é para ir lá e ficar postando, não é para ir lá e ficar gerando desejo no outro. Deus nos faz prosperar porque nós precisamos de recursos para avançar aqui com a comunicação, com o ensino, com algo que eu preciso levar, com cestas básicas que eu preciso doar, eu preciso comprar alimento porque eu sirvo refeições para pessoas de rua. É para isso que Ele nos faz prosperar. E quando nós estamos deleitando no Senhor e fazendo as coisas para Ele, Ele também satisfaz os desejos do nosso coração. A palavra dele diz que Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Então fica tranquilo, porque Ele vai te dar o que você quer, o que você precisa, desde que você faça.
aquilo que você nasceu com o propósito de fazer. E então nós percebemos como é leve, como é gratificante. Muitas vezes eu quis fazer coisas que era cansativo mesmo, era bem cansativo. Na faculdade mesmo, nós sabemos que quanto mais nós nos esforçamos, mais habilidade nós temos. Mas eu percebi que algumas pessoas tinham habilidades mais fáceis, assim, fazia mais simples alguns projetos, algumas coisas. Eu falei, ué, gente, mas por que para uns é tão fácil e para outros não? Porque Deus deu habilidade para aquelas pessoas para um certo propósito. E aí eu parei para analisar, parei para refletir mais sobre mim e percebi que os meus talentos, as minhas habilidades eram para outra coisa, não era assim especificamente para arquitetura, entende? Fiz a faculdade, tudo, gosto muito da área de decoração, design, mas eu percebi que a minha habilidade sempre foi para auxiliar pessoas com palavras encorajadoras, tirar elas do conforto mesmo e trazer elas para a produtividade, para fazer aquilo que precisa ser feito. E, consequentemente, essas pessoas ficavam sempre mais felizes, mais radiantes. Muitas pessoas estavam na depressão e quando eu mostrava quem elas eram de verdade, tudo mudou, trazia brilho de novo no olhar, a pessoa fala, não, eu quero fazer tal coisa, eu nasci foi para tal coisa, isso sempre estava guardadinho aqui, mas eu nunca tive coragem de colocar para fora, por medo das pessoas rirem, de falarem que não é isso, que não é aquilo. E aí sim, isso é gratificante, isso me preenche, tira todo o vazio. Aquele preenchimento que às vezes tinha de ficar olhando o que os outros estão fazendo, mudou. Agora o preenchimento é de ver pessoas sendo modificadas, voltando para a verdadeira identidade, que realmente nasceram para fazer, para ser, totalmente agora com brilho nos olhos, fazendo aquilo que precisa ser feito. Isso nada paga, isso nada paga. Mas porque eu tive que ter um autoconhecimento de saber meus talentos, meus dons, para que realmente eu estou aqui. E depois eu eliminei as distrações que estavam me distraindo do propósito. Porque muitas vezes vai ter coisas que vai te distrair do seu propósito. E vai também ter vozes que vai falar sempre para você que não, você não nasceu para aquilo, que você não é para aquilo, pessoas vão rir de você, mas tudo aquilo que vem atacando você tem ligação com o propósito de Deus para sua vida, porque o inferno não vai paralisar quem não tem um chamado grande, quem não tem algo grande para fazer aqui. Pode ver. Existem pessoas que são muito atacadas, outras não. Essas que foram atacadas desde pequeno na sua identidade, principalmente, trazendo medo, desconforto, para elas não prosseguirem naquilo que precisa. Elas sentem que é aquilo, mas no fundo falam, não posso nem falar com ninguém, vão rir, o que vão falar? Não posso nem abrir a boca para falar isso. Mas sempre fluiu natural em você, sempre foi muito natural e leve. E quando eu sempre falo para as pessoas que é leve, as pessoas não acreditam, elas acham que é, imagina. Mas quando nós somos agraciados, cumprindo aquilo que nós somos chamados ali para fazer, que é algo natural, é algo leve, é algo muito leve, porque quem faz é Deus, não somos nós, então fica muito leve, muito leve. Só que vem coisas na nossa cabeça, mas como eu vou fazer, mas com que jeito, mas como, mas eu estou aqui, eu fiz várias perguntas também, mas como, mas falam que tem que escrever muito para poder vir aqui pro YouTube, para poder falar, para poder ajudar alguém, aí tem que fazer tal coisa, fazer aquilo outro, e Deus falou, faça do jeito que eu te pedi, que é ir lá e falar. A mensagem que eu te entregar, você vai lá e entrega. E nisso eu pensei, mas tá muito fácil. Só que nós não queremos muitas vezes aceitar o fácil, não é mesmo? Nós não queremos aceitar o fácil. O fácil é pra gente, pra pessoas fazedoras, pra pessoas que precisam estar o tempo inteiro fazendo, é um caos, assim. Só que eu decidi aceitar. Eu decidi aceitar e falei, tá bom, eu vou fazer. Tá bom, eu vou fazer. E aí, eu estou aqui falando com você hoje. Não é fácil, obviamente sai da nossa zona de conforto, sai sim, não é fácil,
Mas eu creio que lá na frente, cada dia mais vai melhorando. E também eu aprendi que quando tiver bom, se você começar algo hoje e as pessoas falarem que tá bom, significa que você começou tarde demais. E acho que há 2 dias atrás, eu tava conversando com meu marido e falei, como saber que a gente tá preparado, né? Como saber o horário certo, o tempo certo de começar? Aí meu marido virou pra mim e falou assim, o tempo certo sempre foi ontem. Você sempre vai estar atrasado, sempre será tarde. Porque eu falei, nossa, se eu tivesse começado lá atrás, porque aí ia estar também gravado todo o meu percurso de aprendizado, como que foi aos poucos. Mas ele disse, se a gente sempre vai achar que é tarde demais, a gente sempre vai achar que foi tarde depois que a gente começou. Até começar, tá tudo certo, mas quando a gente começa, passa uma semana, a gente vai achar, por que eu não comecei antes, por que eu não fiz antes, meu Deus, quanto tempo, quantas pessoas já poderiam ter atingido, mas para tudo há um tempo, para todas as coisas há um tempo certo aqui na Terra, e eu creio que quando Deus colocar no seu coração é o tempo certo. Quando você estiver em paz com aquilo, é o tempo certo. Não existe idade, não existe estar bem capacitado para certas coisas. Existe a paz no seu coração. Se você sentiu que é hora de você começar algo, você está em paz com aquele algo, você já conversou com Deus, Ele já confirmou com você que é aquilo, vai! Porque lá na frente vai melhorar. E quanto mais a gente melhora, mais Ele entrega. Igual na parábola dos talentos, Ele entrega conforme a nossa capacidade. A nossa capacidade. Quanto mais nós vamos nos capacitando, nos entregando, falar, me usa, eu quero mais, mais vai ser entregue a você. E isso é maravilhoso, porque é vidas que está em jogo aqui. Não é coisas, não é bens, não é nada. São pessoas. Quanto vale para você uma pessoa sair da depressão? Uma pessoa que estava com um pensamento cativo, uma pessoa que estava com o pensamento de nem querer viver mais, de não querer, não ter brilho mais nos olhos, e essa pessoa virar e falar que agora ela quer viver, que agora ela quer ajudar pessoas, que através de você, ela agora quer propagar também, ela quer também ajudar, porque ela foi tão ajudada que ela quer agora ajudar outros. E é isso. E é sobre isso. Eu não entendia por que as pessoas estavam querendo ensinar as outras. Eu achava muitas vezes que era por conta do dinheiro. Mas hoje eu percebi que nem sempre é o dinheiro. Não é o dinheiro. Nem sempre, né? Mundo, eu sei que 98% mas tem algo a mais. Porque é impossível você ser curado, ser transformado, assim como eu fui na identidade, na dependência emocional. Você ser curado de algo com uma terapia que é magnífica e infalível, e não querer vir aqui e transmitir para as outras pessoas, e vir aqui falar quão simples é, que realmente não é pesado, que realmente é leve. É leve. Trabalhar para Deus é muito leve. E nós temos o livre-arbítrio de decidir para quem nós queremos trabalhar. Se é na força do nosso braço para provar coisas para o mundo, para os outros, o quanto eu sou boa, o quanto eu sou maravilhosa, ou se é aquilo que Deus falou, faça isso, falar, tá bom. E você perceber que é leve, que é maravilhoso. É isso. Eu gostaria de trazer isso para você hoje. Ajude mais, produza mais, consuma menos, porque cada dia mais estão nos levando para o calabouço confortavelmente, sem a gente saber.
Fique atento, vigie, para você não cair nesse calabouço. Não cair nos truques de apenas consumir e não transmitir. A cada consumo que você tiver na internet, nas redes sociais, auxilie alguém também, ajude alguém com aquilo que você aprendeu, porque quanto mais ficamos só pra gente, o vazio sempre perpetua e sempre permanece, sempre permanece. E com isso eu já te convido a praticar, compartilhar com alguém, compartilhar com quem vem no seu coração esse vídeo, para você edificar outras vidas, além de edificar a si mesmo, que esse é o propósito do mundo. Esse é o propósito de Deus, na verdade. Esse é o propósito de Deus. Passar para frente, deixar um legado. Porque com Deus tudo é muito abundante. Com cada pessoa ele vai falar de uma forma. Ele falou com você de um jeito, mas com a outra pessoa vai ser de outra forma. Cada pessoa tem um tipo de problema, cada pessoa passa por algum tipo de situação. E ele sempre vai falar com outras pessoas diferentes do que falou com você. Ele é abundante. É uma fonte inesgotável de criatividade, de ideias. Então não se preocupe. Deus nunca vai entregar para outro algo que é só seu. Eu te vejo no próximo vídeo. Deixa o seu curtir para ajudar o canal a crescer. Compartilha, se inscreve também. Se inscreve também para nos ajudar a crescer e atingir mais e mais vidas. Para que mais e mais vidas sejam transformadas. Um beijo e até mais.